Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula passada, a gente estudou sobre posição vetorial e deslocamento vetorial. E na aula de hoje, eu irei falar com vocês sobre um tópico muito importante quando a gente estuda deslocamento vetorial, que é o Teorema de Pitágoras. A gente vai ver sobre esse tópico, o Teorema de Pitágoras, e logo em seguida vamos fazer um exemplo onde iremos abordar Teorema de Pitágoras e deslocamento vetorial. Então, vamos lá para o conceito. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa teoria só é válida para um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que seu ângulo é de 90 graus. Então, aqui a gente vai ver o que isso significa. Aqui eu trouxe um triângulo, que como eu falei, é um triângulo retângulo, certo? Observem que aqui é o ângulo dele de 90 graus. E aqui temos os lados A, B e C, certo? A hipotenusa, como nós sabemos, é o lado maior do triângulo. Aqui nós temos o B, que ele vai ser um cateto, né? Não importa se ele é o cateto oposto ou o cateto adjacente nesse caso. E aqui temos o C, que vai ser outro cateto. Certo? Então, nós já temos aqui a hipotenusa e os dois catetos, não é? Então, nós temos aqui como isso fica representado pelas letrinhas e números, certo? Temos aqui que a hipotenusa ao quadrado, não é mesmo? Que é A ao quadrado. É igual a B ao quadrado, que vai ser um dos catetos que temos aqui, mais C ao quadrado, que é esse outro cateto. Certo, gente? Então, quando nós temos a hipotenusa em um triângulo retângulo, temos a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos dois catetos elevados ao quadrado, ok? Bom, então vamos lá para o exemplo que eu falei, que a gente iria aplicar esse teorema juntamente com o deslocamento vetorial. Temos aqui, o enunciado nos diz o seguinte: a localização de um lago em relação a uma caverna exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e, a seguir, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era... Bom, essa questão, ela exige que vocês analisem bem, né, o enunciado para que vocês consigam respondê-la. Primeiro, o que a questão nos diz? Diz que um lago, né, estava localizado em um determinado lugar. Então, vamos colocar aqui, temos o lago, né? E aí, alguém estava caminhando para encontrar uma caverna. Só que para essa pessoa encontrar a caverna, ela, a partir desse lago, ela iria caminhar 200 metros em uma determinada direção. Vamos supor que foi nessa direção, né? E aqui a gente tem o homem das cavernas, né? Que ele caminhou 200 metros para essa direção aqui, certo? Então, vamos continuar acompanhando pelo enunciado da questão. E a seguir, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Se ele caminhou 200 metros para essa direção, a direção perpendicular à primeira vai ser para cá, ó, certo? Então, vamos ter que ele caminhou dessa forma. Então, ele chegou até a caverna, não é? Mas aí, a questão ainda nos pede mais uma coisa.
ela nos pergunta qual é a distância em linha reta da caverna até o lago. A gente sabe que essa distância que ele percorreu aqui, né, foi de quê? Ele percorreu 200 metros, não é? Para essa direção aqui. E depois ele percorreu mais quanto? Mais 480 metros, que ele veio para essa direção aqui, né? Então, a gente vai ter aqui que a distância dele vai ser igual a 680 metros, né? Isso aqui foi o que ele percorreu. Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha reta da caverna até o lago. Uma linha reta que a gente vai ter da caverna até o lago vai ser dessa forma, certo? E o que a gente tem aqui? Um triângulo retângulo. Então, como é que a gente vai descobrir o valor desse vetor aqui que eu acabei de traçar, né? Desse vetor que tá aqui de cor roxa. Aqui a gente sabe que é a hipotenusa, não é do triângulo. Por quê? Porque é o lado maior, né? Então, a gente tem que aqui vai ser o nosso A, certo? Aqui a gente tem esse 480, ele vai ser um dos catetos. Cateto. E esse 200 aqui também vai ser um cateto. Certo? Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, não é? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente vai fazer essa conta de acordo com esse teorema, para a gente descobrir esse valor aqui da hipotenusa, tá? Quanto que ele ia percorrer se ele não fosse por esse caminho aqui, ok? Se ele pegasse apenas esse trecho aqui, ó, em linha reta, da caverna até o lago, quanto era que ele ia percorrer? Já que esse caminho que ele fez aqui, toda essa trajetória, ele percorreu 680 metros. Agora, a gente vai descobrir quanto que ele iria percorrer se ele viesse apenas nessa direção, tá? Então, temos aqui que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, né? É um dos catetos. B é 200. 200 ao quadrado mais C, que é 480. 480 ao quadrado. Temos que A ao quadrado é igual a 200 ao quadrado é 40.000. Mais, aqui, 480 ao quadrado é 230.400, tá? Então, A ao quadrado é igual a essa soma aqui, que vai dar 270.400. Então, jogando aqui, ó, esse quadrado aqui, ele vai vir para esse outro lado aqui em forma de raiz, certo? Então, temos que A é igual a raiz quadrada de 270.400. Fazendo essa raiz agora, nós temos, então, que A é igual a 520. Qual a unidade de medida que a gente vai utilizar? Metros, né? Porque tudo aqui está em metros. Bom, então, encontramos aqui que A é igual a 520 metros. Então, temos que A é igual a 520 metros. Então, observem só. Caso, né, ele aqui, ó, quisesse percorrer esse caminho, ele quisesse pegar um atalho da caverna até o lago, né, ele ia percorrer apenas 520 metros, né, bem menos do que o que ele percorreu vindo até aqui e depois até aqui,
ok? A gente sabe que essa distância dessa trajetória que ele fez foi de 680 metros. E se ele pegasse aqui esse vetor, né, que é o vetor deslocamento, seria 520 metros. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido esse exemplo. Muito obrigada a atenção de todos e até a nossa próxima aula.